paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. Querido, infelizmente chegamos à nossa última aula desse trimestre. Nesse tempo eu quero louvar a Deus pela tua vida. Eu quero louvar a Deus por cada acesso, por cada momento em que você parou na frente do computador, no seu iPad, no seu iPhone, seja qual for o instrumento que você tenha usado. Eu quero dizer meu muito obrigado por cada acesso, por o tempo que você não gastou, mas que você investiu no conhecimento, que o Eterno lhe retribui. Eu quero agradecer a Deus também porque essa aula está completando um ano que o professor Fábio Segantin começou esse trabalho. Há um ano atrás eu gravava o meu primeiro vídeo e eu nunca pensei que os meus vídeos teriam a quantidade de acesso que tem hoje, porque eu não criei isso com esse objetivo. O objetivo do professor Fábio Segantin era o seguinte, porque aonde eu sou o superintendente da escola dominical, eu queria auxiliar os professores para melhorar a sua ministração, para dar um subsídio para eles. Então nós não achávamos um dia correto para que todos os professores, que teríamos na época 4 professores, 2 para a classe de adultos e 2 para a classe dos jovens, para que nós pudéssemos nos reunir e discutir a lição. E aí eu tive a ideia de gravar o vídeo e colocar na internet para que esses 4 professores acessassem esses vídeos. Então a ideia minha seria o quê? Seria no mínimo 10, 15, 20 acessos, no máximo se eles repetissem as aulas. E para minha surpresa, na primeira aula foi quase 400 acessos. E assim Deus foi nos abençoando. E hoje, graças a Deus, esse canal já é uma realidade, já é uma bênção para a nação brasileira, para outros países, crente espalhado aí por esse mundo afora, está podendo usufruir desse trabalho. Então eu quero agradecer a Deus por esse um ano de trabalho. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Tem irmãs que me acompanham desde o início, outros mais no meio, outros pegou a aula só de Filipenses. Eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Vocês estão fazendo parte do meu ministério. Lá na frente, quando Deus me levantar, você vai ter o orgulho, um orgulho santo, de dizer: eu participei do ministério do professor Fábio Segantin ainda quando ele estava começando. Eu quero dizer que você faz parte desse projeto. Não foi por acaso que você me encontrou na internet. Foi o Espírito de Deus que lhe conduziu. E nós somos parceiros dessa obra. Você está cooperando no meu ministério. E eu estou cooperando no ministério de vocês. Eu quero dizer, sinceramente, não tenho como pagar o acesso de vocês. A única coisa que eu posso dizer é que o Eterno continue lhe abençoando. Vocês não têm ideia de como esse trabalho tem deixado eu gratificado. Tá? Eu não recebo um centavo para fazer isso. Eu faço isso por amor. Toda semana eu me preparo, eu dedico um tempo para me preparar a aula. Eu sento aqui, a minha esposa me ajuda na gravação, o meu filho me ajuda na gravação, meus 2 filhos também. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, tá? Eu quero agradecer a Deus por existir esse espaço. E você faz parte do ministério do professor Fábio Segantin. E eu gostaria que você, querido, deixasse o seu comentário aí, se você tem algum testemunho de como esse canal tem beneficiado a tua vida, o teu ministério, a tua família, a tua igreja, a tua escola. Deixa um comentário aí, que isso é gratificante para o professor Fábio Segantin. Eu faço essa obra por contentamento. E eu espero nunca parar de fazer essa obra. Seja aonde Deus me levar, haja o que houver, esse trabalho o professor Fábio Segantin sempre quer fazer.
ok? Que Deus continue abençoando a tua, a minha, a nossa vida. Não esqueça de entrar no meu blog, não esqueça de compartilhar isso nas redes sociais, não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de clicar no gostei, enfim, ajude o professor Fábio Segantin a progredir nesse santo ministério, amém? Que o Eterno continue abençoando a tua vida. A nossa última aula desse trimestre é o sacrifício que agrada a Deus. O texto da nossa meditação se encontra em Filipenses, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 23. Nesses versos, Paulo, o tema da nossa lição é sobre o sacrifício que agrada a Deus. Eu fiquei pensando aqui, queridos, será que o meu trabalho, o teu trabalho, aquilo que nós estamos fazendo para Deus, será que está agradando a Deus? Porque nós temos que basear o seguinte: quais são os pré-requisitos de um sacrifício que agrada a Deus? Então nós temos que pensar o que nós estamos fazendo, para quem estamos fazendo e por que estamos fazendo. Qual é a motivação desse trabalho a ser realizado? E nós vamos trabalhar um pouquinho essa ideia nessa aula, que nós devemos apresentar algo para Deus. Todo cristão tem algo para apresentar a Deus. Leva isso para a tua classe, leva isso para a tua família, para a tua vida. Você nasceu para apresentar algo para Deus. Mas o que você tem apresentado? Qual é a qualidade do teu sacrifício a Deus? O que você faz para Ele? Você faz motivado a quê e para quê? Então, após responder essas perguntas, você avalia se o teu trabalho está agradando ou não ao Eterno. E o verso de número 14 começa assim: todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Paulo, nós estudamos semana passada o verso 10 a 13, onde Paulo elenca alguns elementos do contentamento. Porque ele estava contente. Agora Paulo, ele introduz uma outra ideia no verso 14, quando ele usa a palavra kalos. Quando ele usa a palavra kalos, ele está introduzindo uma outra ideia, que ele parte do verso 10 ao verso 13. Porque do verso 10 ao verso 13, ele fala sobre os princípios, a base de uma vida feliz. E nós elencamos aqui alguns princípios. Agora Paulo, ele vai mostrar para a igreja de Filipenses que a finalidade de ele estar feliz, contente, não era meramente baseado em coisas materiais, em coisas desta vida. Não estava baseado no particular. Não estava baseado no individualismo. É por isso que ele usa a palavra kalos. Ou seja, ele está transpondo a ideia do verso 10 a 13 para a ideia do verso 14. E o verso 14, presta atenção, é uma introdução para o que ele vai falar do verso 15 ao verso 19. Quem já fez um TCC, quando você acaba a faculdade, você tem que fazer uma monografia, um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Tá? Eu fiz a minha. E quando você faz a introdução, o que é a introdução? Você vai dar uma geral do que você vai abordar no desenvolvimento do seu trabalho. E é justamente o que Paulo faz no versículo 14. Paulo, ele sintetiza, ele faz uma introdução, o que ele vai discorrer do verso 15 ao verso 19. E Paulo, ele diz, todavia, Paulo diz, fizeste bem. No original significa agiste com nobreza. Tá? Paulo diz, olha, vocês agiram com nobreza comigo.
Por quê? Paulo está relembrando o quê? A aula passada. Paulo está relembrando a oferta que ele recebeu da igreja de Filipos, que Epafrodito foi levar. E ele diz o seguinte: esse ato que vocês fizeram foi um ato de nobreza. O verbo aí é agiste, ou seja, teve uma movimentação. Vocês se mobilizaram a igreja em meu favor. Houve uma mobilização coletiva. É isso que Paulo deixa transparecer aqui. E Paulo diz: agiste bem em tomar parte. Querido, uma outra coisa que Paulo salienta aqui: houve um ato de nobreza. Mas esse ato de nobreza foi um ato voluntário. Não houve constrangimento por parte de alguém. Ninguém constrangiu a igreja de Filipos a ajudar Paulo. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês se movimentaram, vocês se mobilizaram em tomar parte. O que Paulo está salientando aqui, queridos? Ação voluntária. Não teve constrangimento, não foram forçados, foi decisão própria. Foi tomar, vocês se decidiram, vocês se levantaram e se prontificaram em tomar parte. E o que eu acho mais interessante, que esse tomar parte, Paulo agradece a Deus pela vida deles, porque eles estavam aqui, queridos, tomando parte. Porque a ideia desse texto aqui é uma ideia comercial. Tá? É uma ideia de uma empresa. Paulo tinha a ideia econômica, contábil, de contabilidade, de dinheiro. Nós vamos perceber isso nos outros versos. Tá? Então Paulo, o que ele tinha na ideia? Paulo ele tinha uma empresa. Tá? Paulo tinha uma empresa sem fins lucrativos. Tá? Paulo tinha uma empresa. E nessa empresa que Paulo tinha, ele precisava de pessoas para trabalhar com ele. Nós vamos entender isso mais para frente. Tá? Mas é isso que Paulo deixa transparecer aqui. Foi uma decisão própria, voluntária, de tomar parte. Mas tomar parte no que, Fábio? Na glória que recebeu o ministério de Paulo? No dinheiro do apóstolo Paulo? No bem-estar do apóstolo Paulo? Negativo. A decisão voluntária daquela igreja foi tomar parte na minha aflição. Aflição aí você pode substituir no original por tribulação. Olha que loucura isso, querido. A igreja teve a iniciativa de fazer parte do sofrimento de alguém. Foi isso que a igreja teve a iniciativa. A iniciativa da igreja foi a estar no lugar de Paulo. Foi que o sofrimento de Paulo passasse a ser o sofrimento deles. Foi decisão própria. Não, eu quero sofrer junto com você, Paulo. Qual é a tua dificuldade? Fala para nós, que nós vamos sofrer contigo. E aí Paulo, ele vai então relembrar. Paulo, ele vai voltar ao passado. Voltar 10 anos antes. O que a igreja fez por eles. É muito interessante esse verbo tomar parte. Tomar parte no original significa coparticipar. Significa compartilhar das minhas necessidades. E isso, querido, esse verso 14 mostra o quê? Que a igreja de Filipe tinha maturidade espiritual. Esse verso 14 mostra que essa igreja, que esses crentes mostrava sinais de verdadeiro arrependimento. Mostrava sinais verdadeiros de uma autêntica salvação. Lembra das aulas passadas que Paulo provou que só Deus salva o homem?
E depois ele vem construindo ao longo da epístola que todo salvo precisa produzir obras dignas para Deus. Paulo está mostrando isso. Olha, houve mobilização da sua parte. Vocês decidiram fazer parte do meu ministério. Vocês decidiram viver o meu ministério. Isso mostra o quê? Maturidade. Isso mostra o quê? Comprometimento com a obra de Deus. E só se compromete com a obra de Deus pessoas maduras, espirituais. Pessoas que não têm maturidade espiritual, não há comprometimento com a obra, querido. Grave isso na mente. O que nós vivemos hoje? Pessoas que não compartilham com o ministério de alguém. Pessoas que não tomam parte alheia para si. Porque vivemos a era do individualismo. Vivemos a era da segregação. Vivemos uma era onde é cada um para si e Deus para todos. Vivemos numa época onde o eu é muito mais importante. O olhar para o umbigo é muito mais importante do que o olhar coletivo. Não há uma sociedade com um olhar coletivo. O professor Fábio Segantin vai repetir: não há uma sociedade cristã com um olhar coletivo. Vivemos uma sociedade cristã individualizada, aonde a necessidade alheia não me importa, a necessidade do outro não me satisfaz, a necessidade do outro não é importante para mim. O que o outro está fazendo, eu não quero saber. Queridos, nós precisamos, aquele que está trabalhando na obra de Deus, a igreja tem que respaldá-lo. Paulo vai dizer isso no verso 5, bem sabeis, também vós, ó Filipenses. Paulo ele inicia, e bem sabeis também vós, ó Filipenses. Ô querido, Paulo ele era um pastor amoroso. Esse ó Filipenses aqui é uma exclamação de ternura no original grego. É uma demonstração de carinho pelo que eles tinham feito com ele no passado. Ele diz: ó Filipenses, vocês têm consciência disso. Por quê? Que no princípio do Evangelho, quando partir para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo. A expressão comunicar aqui comigo, você pode transliterar ela pelo seguinte: ninguém quis ser sócio na minha empresa. Olha o que Paulo diz. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, no princípio do meu ministério, no princípio da minha empreitada, quando eu assumi esse trabalho, nenhuma igreja quis comunicar comigo. Comunicar aqui é ser sócio. Paulo está usando uma linguagem contábil, uma linguagem econômica, uma linguagem empresarial. Ninguém queria ser sócio nessa empresa de Paulo. E Paulo disse: nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vocês somente. A expressão dar e receber é uma expressão contábil, uma expressão contabilidade, que na verdade aqui você pode substituir pela palavra crédito e débito. O Paulo tinha isso em mente. Paulo ele usa a figura econômica, que Paulo estava montando um negócio, entre aspas, e ninguém queria ser sócio, ninguém queria entrar com ações. Imagine que Paulo colocasse essa empresa hoje na Bovespa, e ninguém comprou uma parte das ações. Ninguém quis ser sócio dessa empresa. Por quê? Porque isso que Paulo estava fazendo era um negócio que dava o quê? Não dava lucratividade. Era um negócio que dava o quê? Dor, luta, tribulação, perseguição, ostentação.
mas não dava o que glória, não dava o que status, não colocava você num pedestal, mas colocava você em calabouço, em prisões, em açoites, em naufrágio. E nesse negócio ninguém queria entrar, querido. Ninguém queria entrar. E Paulo relembra isso. Pessoas que entraram em uma sociedade com Paulo, mas sabendo que essa sociedade eles não teriam lucratividade financeira. Mas a igreja de Filipe falou: eu entro com você, eu vou comprar parte na ação de Deus aí. Porque eles tinham ciência, porque quando Paulo foi chamado no caminho de Damasco, Deus já tinha falado para ele: ei, Paulo, eu vou te mostrar como é duro você mexer com os meus. Eu vou te mostrar como é duro, porque você não perseguiste a minha igreja, você estava me perseguindo. E eu vou mostrar para você como é duro perseguir a minha obra. Que Paulo foi marcado para sofrer. E Paulo diz aqui: só vocês quis fazer parte desse meu ministério. Só vocês quis ser sócio nessa minha empreitada. Verso 16: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário. Um princípio que Paulo estabelece no verso de número 16, a igreja de Filipe mandava o necessário. O autor da nossa revista, ele trabalha um princípio aqui, que o obreiro não deve viver o evangelho pautado no dinheiro. Ele não deve ter a vida pautada simplesmente no financeiro. A igreja de Filipe mandava o que? Rios de dinheiro? Não. Mandava aquilo que Paulo não precisava? Não. Paulo recebia o necessário. Olha o princípio que está no verso 16. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. O princípio que Paulo estabelece é o seguinte: viva com o necessário. Tem obreiros, não, tem obreiros hoje que ele quer viver além da necessidade. Ele quer ter uma vida de luxo. E o professor Fábio Segantin, a Bíblia, ela não dá respaldo para nós viver na miséria. Porque hoje no Brasil é muito difícil viver da itinerância. Mas existem alguns itinerantes que abusam da tua fé. Abusam, às vezes, da inocência das nossas igrejas. E aí acabam tendo regalias em excesso. É claro que um pai de família, um obreiro, no meu caso, por exemplo, se Deus me levanta como itinerante nesse país, eu tenho esposa, 2 filhos, eu não posso deixar os meus filhos sem escola. Eu não posso deixar eles sem internet. Eu não posso deixar eles ter uma vida fora da sociedade. Mas eu não posso também ter uma vida de popstar. Eu não posso ter o privilégio de todo dia ficar andando, vou abusar aqui, andando de helicóptero. Eu não posso todo dia ir comer só coisas excelentes na custa da fé dos irmãos. Então é isso que Paulo trabalha. O obreiro é digno do seu salário, é digno. E vai um lembrete aqui também, que eu já disse em aulas passadas. Existe obreiro que ganha uma miséria. E existe outros obreiros que ganham rios de dinheiro. Até dentro da nossa própria comunidade existe a desigualdade social, tanto pregada na Constituição Federal. A Constituição Federal, artigo 3º da nossa Constituição, ela fala sobre isso, que um dos objetivos da nossa nação é erradicar a pobreza e e diminuir a desigualdade social. Uma coisa, e eu sei que isso está só na Constituição, no artigo 3, você pode ler isso lá no artigo 3 da Constituição. Mas nós vemos que essa era uma ideia que não poderia ter lá dentro da igreja, mas existe discrepância. E o que Paulo estabelece no versículo 16 é que nós devemos viver com o necessário. Obreiros não podem abusar da igreja. O autor da revista, você vai ler aí, você vai ver isso com muita propriedade. Ele fala sobre isso. Ele toca nesse ponto. E você deve tocar nesse ponto também. Tá? Você deve tocar isso daí.
Porque hoje nós temos o que? Abusos. Pessoas vivendo de forma dissoluta nas custas da inocência dos nossos irmãos. Verso 17. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Princípio do verso 17. O que Paulo pregava e o que ele recebia não tinha caráter material. Para Paulo, o princípio que ele estabelece é o seguinte: o que eu faço tem caráter espiritual. Paulo diz: eu não procuro ficar rico, eu não procuro ter dinheiro, eu não procuro ganhar euros, dólares, reais, eu não procuro ter uma vida abastada. E Paulo tinha um princípio que ele recebia. Ele vivia como necessário, o resto ele investia na obra. E nós vemos o contrário hoje. Pessoas se usurpando, pessoas se usufruindo de cargos e de posições para se enriquecer. E nada investe na obra de Deus. Negativo. Paulo estabelece o princípio: eu não procuro dádivas, meu foco não é material, o meu foco é espiritual. E se eu ganho alguma coisa, eu repasso para a obra de Deus. Olha que princípio, querido. Nós precisamos rever conceitos de evangelho no Brasil. Querido, eu queria que muitos pregadores de nome ouvissem esse pobre professor pregando, esse pobre professor ensinando aqui. Eu queria que mentes fossem renovadas. Ajude o professor Fábio Segantin a construir uma mentalidade nova, uma geração de obreiros compromissada com a palavra de Deus, que viva o evangelho, obreiros que têm cheiro de ovelha. Obreiros que não busquem enriquecimento, obreiros que não busquem status, obreiros que não busquem ser popstar, mas obreiros corajosos, obreiros que preguem a verdadeira palavra e que dê a cara a tapa. Se preciso for que morra, que preciso for que seja entregue às autoridades, mas que pregue a verdadeira palavra. Não procure coisas supérfluas. Não procure coisas efêmeras, coisas que passam, mas que procurem coisas eternas. Que fundamentam o seu evangelho em coisas eternas. E Paulo fala no verso 18: mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que vocês me enviaram. E o que vocês me enviou, Paulo diz que tem cheiro suave. Lembra que no início eu falei a motivação do seu trabalho? Paulo ele diz lá no verso 14: fizeste bem, que eu traduzi como agiste, movimentaste. Ou seja, eles se movimentaram. Eles tomaram parte do ministério de Paulo e levaram os donativos para Paulo. Paulo ele está relembrando essa movimentação da igreja, essa preocupação com ele, que teve uma motivação correta. E Paulo diz que essa movimentação, essa oferta que ele recebeu, foi como um cheiro suave diante de Deus. Aí na lição você vai ter a palavra oblação. E na lição já está explicando sobre os rituais judaicos, que tinha, basicamente, era dividido em dois tipos de rituais: os sacrifícios que não se comia e os sacrifícios comestíveis. Paulo está se referindo aqui aos sacrifícios comestíveis. Eu não vou entrar nessa área, apesar que o meu forte é a cultura judaica, mas eu não vou entrar nessa área. Mas Paulo ele está falando o seguinte: o que vocês fizeram para mim, Deus, ele cheirou. E esse cheiro agradou a ele. E a pergunta que fica no ar: o que você está fazendo agrada a Deus? Toda semana eu sento aqui e você liga o seu computador aí e me ouve. Será que a minha motivação está sendo correta? Será que eu faço isso para ficar um popstar no Brasil? Será que eu faço isso para ter o meu nome noticiado? Será que eu faço isso com más intenções? Ou eu faço isso por amor? Eu faço isso por contentamento, por gratidão a Deus, pelo chamado que eu recebi? E o teu ministério aí na tua igreja? Qual é a motivação do teu ministério?
Será que quando você vai no domingo para dar aula, você vai com o pensamento, hoje eu vou abafar, hoje é a minha vez, hoje eu vou, desculpa a expressão, hoje eu vou detonar, hoje eu vou pôr para quebrar, hoje ninguém me segure. Qual é o objetivo? Se esse for a tua motivação, quando Deus cheirar a tua oferta, Deus não vai receber. Mas se você sair de casa contendo uma ideia, que a palavra que você tem na mão não é tua, é dele. E quando você entrega com a finalidade de fazer com que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento, após esse trabalho, Deus vai cheirar e Ele vai achar graça diante dos seus olhos. E você pode ter certeza que vai acontecer o verso de número 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse verso é tremendo, querido. Paulo ele salienta o seguinte, o primeiro princípio que Paulo estabelece: eu tenho intimidade com Ele. Por quê? Ele é meu Deus. Ele é propriedade minha. Eu tenho intimidade com Ele. O meu Deus vai suprir vocês, ó Filipenses. E qual é o requisito? Um dos requisitos de Deus suprir alguém é alguém que dá. É esse o princípio. Olha o contexto. Eles ajudaram Paulo desde o início. E eles nunca ajudaram por barganha. Por quê? Porque no verso de número 15, onde eu usei a expressão comunicou comigo, onde eu usei a palavra sociedade empresarial, eles assumiram, eles compraram uma parte na Bovespa, vamos dizer assim. Eles compraram uma parte dessa ação, mas eles sabiam que no verso 14 ele diz que vocês tomaram parte da minha aflição, da minha tribulação. Vocês assumiram a minha tribulação. Olha que eles não estavam fazendo barganha. Eles assumiram uma parte da tribulação de Paulo. E quando você assume algo e você sustenta a obra de Deus, há algo profético para você, querido. Há algo profético para você, minha querida. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Quando você dá para a obra de Deus, quando você investe na obra de Deus, Deus supre. E esse suprimento e esse acréscimo de Deus é em glória. E glória não se mede. Glória é uma porção dobrada. Glória é algo que não se explica. É algo que se sente. É algo que se vivencia. Glória é algo que transcende o conhecimento humano. Glória vai além da capacidade mental do homem. Nós simplesmente, na imanência, nós sentimos a glória. Na transcendência eu não compreendo, mas na imanência eu sinto a glória de Deus quando Ele providencia algo para mim. Agora Paulo ele vai trabalhar no verso de número 20. Então lembre, o verso 19 ele é muito mal interpretado pela teologia da prosperidade. Você tem que investir na obra, não pensando em ganhar, mas invista nas tribulações. Invista em obreiros aí do seu campo, querido. Esse pastor seu que luta, que trabalha, que luta pelas ovelhas. Invista no ministério dele. Invista aí na sua igreja. Invista em homens comprometidos com a obra. Eu já falei isso em aula passada. Não se invista em qualquer pessoa, não. Invista quem tem compromisso com a obra de Deus. Verso de número 20. O verso de número 20 é o que o nosso autor e a Bíblia chama de doxologia. Doxologia. O que é doxologia, professor Fábio? Doxo é glória. E logia é palavra, é estudo. O que significa isso? Doxologia é uma, grave bem, explosão de glória e louvor a Deus. E quando é que acontece doxologia, Fábio? No mínimo, dois momentos. O primeiro momento que acontece a doxologia,
toda vez que existir uma revelação bíblica, haverá uma explosão de glória. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Paulo, ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. Quando ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, ele chega em Romanos, capítulo de número 11, e eu quero que você leia isso na sua classe, que você medita nisso. Paulo, ele vem com revelações. E na hora que chega no verso número 33, a revelação de Deus foi tão profunda que o coração dele não aguentou. E ele dá uma explosão de glória e louvor. E ele diz no verso 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutável os seus caminhos. E ele diz ainda, cantando e louvando a Deus, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas glória, pois a ele eternamente. Amém. Paulo tinha recebido revelações gloriosas. Paulo tinha recebido milagres de Deus. Paulo recebeu a intelectualidade de Deus no verso 1 do capítulo 1 ao capítulo 11. E ele não aguenta e ele começa e diz, ó profundidade das riquezas, ó profundidade da ciência e da sabedoria, quão insondáveis são os seus juízos. Paulo ficou impressionado da revelação. E onde eu tive uma experiência com Deus profunda, enquanto eu estava meditando nisso. Eu meditei nesses 3 meses, como eu recebi a revelação de Deus, como eu me aprofundei na carta aos Filipenses, e onde eu não aguentei, querido. E Deus ministrou algo muito forte no meu coração. Eu fiquei por volta de 25 a 30 minutos chorando na presença de Deus. E eu entrei em uma doxologia. Eu comecei a glorificar a Deus por cada revelação que eu recebi neste momento. Todas as vezes em que há uma revelação divina, baseada na palavra, há uma doxologia, há uma explosão de glória. Olha aí, Efésios, capítulo de número 3. Paulo, ele vem escrevendo Efésios capítulo 1, 2, 3. Na hora que ele chega no verso 20, ele não aguenta. Aí Paulo dá outro brado de glória. E Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. É outro brado de vitória, é outro brado de louvor, de adoração após uma revelação de Deus. Todas as vezes que Deus nos revela algo na sua palavra, há uma explosão de glória. E segundo momento, onde acontece a doxologia, todas as vezes, quando nós entendemos aquilo que Deus faz por nós, há uma explosão de glória. Olha 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Paulo, quando entendeu que a salvação tinha vindo exclusivamente por Deus, a Bíblia diz que Paulo, ele não aguenta. Paulo, ele fica vislumbrado daquilo que Deus fez por ele. E ele dá um brado no verso de número 17 e diz, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja glória e honra para todo sempre. Amém. Quando nós lembramos daquilo que Deus fez, há uma doxologia. O que é doxologia? Uma explosão de glória. O nosso coração não aguenta, ele palpita. E Paulo, ele diz, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e a glória, desde agora e para toda a eternidade. Amém. Isso me faz lembrar o hino que canta a nossa irmã Aline Barros, ao único Deus. A Ele seja glória,
o louvor. Eu estou profundamente sentindo a presença de Deus, querido, nesse momento. Porque nesses meses eu senti poderosamente a unção, a graça, a manifestação de Deus. Eu estou em doxologia também. Eu estou numa explosão de glória. E eu quero que neste momento, você, querido, também expresse isso a Deus. Que você tenha um momento aí no seu lar de doxologia, onde você diz para Ele o que Ele é. Que Ele é imortal, invisível, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. A Ele a glória, o louvor, a Ele seja a majestade. Não encontramos palavras para dizer o que Ele tem feito por nós. Querido, que você possa terminar a tua aula com uma doxologia a Deus. Uma explosão de glória. Ainda nós podemos ver isso em 2 Coríntios, capítulo de número 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 18. Quando Paulo, ele, mesmo sabendo que ele iria morrer, mesmo sabendo que ele ia ser martirizado, ele tendo a consciência do que Deus fez por ele e o que Deus ainda faria, ele dá uma doxologia, uma explosão de glória, e ele declara no verso 18: E o Senhor me livrará de toda obra do mal e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Ele expressa glória, ele expressa louvor, ele diz: Deus, a minha vida está no seu controle. Eu estou sendo agradecido pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda fará. Então a ti seja dado glória. Eu quero terminar esta aula citando Judas. É o livro antes de Apocalipse. Judas não tem capítulo. Ele escreveu apenas, ele escreveu lindos 25 versículos. E Judas, ele é um autor que ele, olha o que diz Judas. Judas, ele é fantástico. Olha o verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas vai trabalhar a seguinte ideia: quando Deus elege alguém, quando Deus salva alguém, Deus persevera esse alguém para não cair em tentação. Judas estabelece o princípio, a teologia da perseverança dos santos e da proteção que Deus dá aos santos. E quando ele entende isso, que Deus preserva os seus, que Deus guarda os seus, no verso 24 e 25, ele entra numa doxologia, ele dá uma explosão de glória, e ele diz no verso 24: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Querido, eu quero terminar esta aula com uma doxologia de Judas, no verso 24 e 25, e que nós podemos explodir em glória, em louvor, por aquilo que Deus fez nesses 3 meses. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Querido, que você possa viver essa explosão de glória neste momento tão abençoado. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família e o teu ministério, e até ao próximo trimestre, querendo